Olá, meu nome é Rodrigo Messias. Neste vídeo será apresentado um método de realizar a execução de funcionalidades no servidor Go utilizando os métodos HTTP. Caso queira me acompanhar durante o desenvolvimento, vou disponibilizar parte do código necessário que futuramente pode ser reutilizado em novas aplicações. Vou deixar o link na descrição. O protocolo HTTP define um conjunto de métodos de requisição responsável por identificar a ação a ser executada para um dado recurso. Os métodos HTTP são 9, porém os mais utilizados são GET, POST, PUT e DELETE. Dentro da aplicação, cada um deles dá acesso a funcionalidades que apresentam recursos e retornam dados, criam novos recursos, cadastra dados, atualiza um recurso ou dados, remove recursos ou apaga dados. O método GET pode retornar páginas completas contendo conjuntos de dados a partir da URL, realizando pesquisas, paginações e busca por um único recurso. Para as pesquisas e paginações, pode-se utilizar as requisições via QParms, que são parâmetros nomeados na URL após o ponto de interrogação, ou RounderParms, para apresentar apenas um recurso ou um conjunto de dados. O método delete pode também utilizar RounderParms, passando, por exemplo, o ID do recurso a ser excluído. Para os métodos POST e PUT, os dados são enviados no corpo da requisição, sendo conhecidos como Request Body. Para exemplificar o uso, criei um formulário onde se pode escolher o método da requisição e, caso seja GET, ter a opção de realizar a solicitação via RounderParms ou QParms. Do outro lado, será apresentado as respostas do servidor. Em um editor de texto, vou abrir o arquivo rounder.go e method.go. No arquivo methods, vou criar o struct data para armazenar o método de requisição e a descrição do método da resposta. Ambos serão do tipo string. Uma função de retorno para cada método, onde as solicitações com o método get terá o nome index. Post será create, put update e delete, que será delete mesmo. Para QParms, a função será search e para RounderParms, show. A função index irá alterar o valor do struct data, obtendo o método da requisição pelo atributo method e uma breve descrição, apresentar recursos. Criar um cabeçalho de resposta informando que o retorno será em formato JSON. Definir o state para 200, indicando que a requisição foi bem sucedida. Codificando o struct data para JSON, adicionando na resposta. Em create, o código será o mesmo, alterando apenas a descrição para recurso criado. E o state para 201, que indica que uma nova requisição foi criada. Update com a descrição recurso atualizado e state 200. O método delete, de acordo com a convenção, não deve retornar nenhum valor. Então, apenas será alterado o state para 204, para indicar que a requisição foi bem sucedida. Vou deixar um link na descrição que fala um pouco mais sobre o desenvolvimento utilizando a arquitetura REST e as convenções adotadas como melhores práticas. Quando ocorrer uma pesquisa, será extraído da URL os pares chave-valor a partir da função query, que retorna um map de arrays que podem ser acessados como índices, ou a partir da função get mais a chave. Como input data envia o seu valor separado por traços, vou substituí-los por barras a partir da função replaceAll da biblioteca strings, que recebe como parâmetro o valor a ser armazenado, a string a ser substituída e a nova string. Alterando a descrição, concatenando name e date,
na mensagem, definindo o state 200 e enviando os dados da resposta no formato JSON. Para as router params, vou utilizar a função split da biblioteca strings para converter a URL em um array. Toda vez que for encontrado uma barra, uma nova posição será adicionada em parts. Como o identificador a ser encontrado é a quarta posição, seu índice é 3, que eu retornarei para a interface, com o state 200 via JSON. Em routers, há 3 manipuladores: raiz, que apresenta a interface HTML, /methods, que encaminha a solicitação para a função handleMethod, que verificará o método e direcionará para a função correspondente no arquivo methods.go, e /method, que é executada apenas quando houver mais parâmetros na URL. Este manipulador executará a função handleValue. Na função handleMethod, para acessar a função correspondente ao método, utilizamos a estrutura map para criar o DesignPatternsObjectLiterals, onde a variável method será o map que recebe uma string e retorna uma função. Cada chave do map terá os mesmos nomes dos métodos HTTP que a aplicação trabalha. Como a função valor não pode ter parâmetros, realizo a chamada da função do pacote methods dentro dela, passando as variáveis w de resposta e r da requisição. Vou obter o método a partir da resposta. O map retorna 2 valores, o valor correspondente à chave e um valor booleano. True quando existir e false para chaves não existentes. Posso atribuir estes valores diretamente às variáveis function e found através de 2 pontos igual, ou declarar previamente onde function será do tipo func e found do tipo bool, atribuindo os retornos do map a estas variáveis, passando como parâmetro o método da requisição. Por fim, vou verificar se a chave foi encontrada e, caso positivo, executar a função correspondente. Para não deixar o usuário sem resposta, caso seja passado um método inválido, vou retornar o state 404, indicando que o recurso não foi encontrado. Para vermos o que está acontecendo no servidor, vou importar a biblioteca fmt e apresentar os dados no PowerShell, onde o servidor estará em execução a partir da função println, apresentando o método e o caminho que está sendo solicitado. Na função handleValue, vou dividir a URL em partes a cada barra que for encontrada e guardá-los no array parts. Contar o número de partes existentes. Caso a URL tenha até 4 parâmetros, será verificado no map a existência da chave. Caso seja ID, será direcionado para a função show, que apresenta a mensagem com o ID, ou search, que direciona para a função search, que informa que a pesquisa ocorrerá com o nome e data fornecidos. Agora buscar no map a terceira parte da URL, fazendo a verificação da variável found e, caso positivo, chama a função methods. Da mesma forma, se a chave não for encontrada, o state 404 é retornado à interface. Observe que defini que esta aplicação trabalha apenas com 4 parâmetros na URL, porém pode-se trabalhar com mais, caso necessário. Vou compilar a aplicação. Acabei digitando o nome errado do struct. Bom, vou compilar a aplicação. Executar o arquivo server. E no navegador acessar localhost 2.8080. Ao enviar GET, recebemos como resposta apresentar recursos. GET com parâmetro routerparams para obter apresentar recurso com ID 1. GET para parâmetros queryparams para obter o nome e a data. POST para criar um novo recurso.
put para atualizar o recurso e delete para obter recurso excluído. Esta mensagem está sendo adicionada pelo JavaScript quando se recebe o state 204. É possível alterar os valores da URL para obtermos IDs diferentes, assim como é possível enviar nome e datas diferentes através da URL, que será apresentado no navegador normalmente. Para ter algo prático, vou utilizar o projeto criado no vídeo anterior para criar um usuário e realizar a conexão com este usuário. Será uma implementação bem simples, onde os dados ficarão armazenados na memória do computador enquanto a aplicação estiver em execução. Lembrando que para o uso em sistema, deve-se validar os dados, guardar os dados da sessão, proteger com criptografia e armazenar em disco, seja em um banco de dados ou arquivo para posterior leitura. Como a tela de login e cadastro são formulários, eles utilizam apenas dois métodos, get para exibir a página HTML e post para enviar os dados. Vou criar a pasta controllers e dentro dela a pasta user. O arquivo user.go vai fornecer a estrutura para criar usuários e verificar a existência dos cadastros. Criar o arquivo de modificação com o comando gomod init e dar o nome localhost.com/controllers/user. Abrindo o arquivo user no editor de texto, dar o nome user para o pacote, criar um tipo com o nome data, que será um struct que armazena os dados do usuário quando ocorrer uma solicitação. Ao definir data como letra maiúscula, indica que este tipo pode ser utilizado em qualquer outra funcionalidade dentro da aplicação. Esses dados são o nome, sobrenome, e-mail, senha, confirmação da senha e a ciência do usuário sobre os termos de uso. Como os dados vêm em formato JSON, é necessário especificar qual é a chave correspondente para cada campo do struct, além de que a primeira letra dos campos do struct deve estar em letra maiúscula para ser encontrada pela biblioteca encode.json. Criar um grupo para armazenar os usuários cadastrados em um array do tipo recém-criado data. A função newUser vai ser acionada quando uma nova requisição de cadastro for solicitada, recebendo como parâmetro os dados do novo usuário. A partir da função append, o usuário é adicionado no struct user, passando como parâmetro o struct e o conjunto de dados a ser adicionado. Já a função de searchUser vai ocorrer nas solicitações do login, recebendo como parâmetros o e-mail e a senha. A função range, quando utilizada em um laço for que itera sobre struct e maps, ele retorna a posição do elemento e seu valor. Como não utilizarei o número da posição, colocarei o underline no local da variável que eu receberia. A cada iteração vai verificar se o e-mail é igual ao recebido e, caso positivo, será verificado a senha. E caso os dados não forem encontrados, o retorno é false. No arquivo login.go, a função validateLogin vai extrair os valores do corpo da requisição utilizando a chave email e password, atribuindo as variáveis com o mesmo nome. Verifica-se os dados existentes a partir da função searchUser do pacote user, sendo necessário importar o pacote user para dentro de login. Caso ele retorne verdadeiro, os dados são apresentados no navegador. Se o usuário não for encontrado, a aplicação é direcionada de volta para a página de login,
a partir da função redirect, que recebe como parâmetro a resposta, requisição, URL e o state 301, que informa ao navegador que o recurso foi modificado permanentemente para a página de login. Faltou importar a biblioteca FMT. No pacote account, a função validateData vai utilizar o tipo data do pacote user para criar uma nova instância deste objeto. Importar user para o pacote account para transferir os valores de JSON para data, utilizando o caractere ampersand, mais conhecido como E comercial, que cria uma referência para o struct data, sendo necessário importar também a biblioteca encode.json e adicionar o usuário ao grupo de usuários a partir da função newUser. Voltando um nível na hierarquia de pastas do projeto, vou abrir o arquivo Rounder para definir as funções de roteamento de acordo com os métodos da requisição, a função handleLogin e a função handleAccount. Para não esquecer de trocar, já vou alterar as funções dos manipuladores handleFun. Ambas as funções terão o map method, que será utilizado para criar o design patterns object literals, onde a variável method será um map que recebe uma string e retorna uma função. Cada chave do map terá os mesmos nomes dos métodos HTTP que a página trabalha, que é get e post, para adicionar as funções correspondentes a estes pacotes. Esta abordagem torna a aplicação escalável, permitindo que novos métodos sejam adicionados caso a aplicação venha a ter mais funcionalidades. A escalabilidade é uma característica desejada, pois permite que o sistema cresça de uma forma uniforme. Como a verificação é a mesma, vou criar uma terceira função, que receberá o map e o método HTTP da requisição, verificando se este método está contido no map e, caso positivo, executar a função correspondente. Falta chamar a função validateRequest em cada uma das funções anteriores. Voltando para a pasta do projeto, no arquivo GoMode, é necessário adicionar o direcionamento do pacote user dentro de controllers. Como a rota foi alterada no arquivo account.js, vamos atualizar a URL para ./account. Pronto! Agora falta atualizar o arquivo com o comando gomodetide e recompilar o projeto com o comando gobuild e executá-lo. Ao acessar localhost 2.8080, vou tentar realizar o login sem ter o usuário cadastrado. Como previsto, a aplicação é direcionada de volta. Agora vou realizar o meu cadastro. E ao tentar entrar novamente, a aplicação encontra o usuário e apresenta os dados no navegador. Espero que este conteúdo seja útil. Obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo.